Cumprimento a todos que me escutam com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, mais um áudio sobre a verdade, a vida e a origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, a respeito da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, nós estamos ali no templo, junto com Jesus Cristo, seus discípulos e o povo, e Jesus Cristo observava, nos deu uma grande lição sobre o que realmente importa dos seguidores de Deus para Ele. As ofertas que dão, o que vale? É aquilo material ou é o coração? Porque neste momento em que Jesus observa muitos judeus indo até o templo, indo até a arca do tesouro para depositar sua oferta, para a contribuição para a obra do Senhor, depositando dinheiro para o templo do Senhor ali em Jerusalém. E Jesus observa uma pobre viúva que deposita 2 pequenas moedas no templo. E quando ela saiu, Jesus Cristo disse para seus discípulos: esta viúva depositou mais do que todo esse povo que está colocando dinheiro juntos. Por quê? Porque estes estão dando e contribuindo com aquilo que está sobrando dele. Mas esta pobre viúva, a fé dela em Deus, fez com que ela desse suas únicas moedas, seu sustento. Ela doou para Deus. Por isto, ela deu mais do que todos os outros que deram muito mais dinheiro do que ela. Um exemplo, irmãos, de que o que vale quando você vai doar não é a sua soberba, não é aquilo que sobra de você, não. A oferta, o valor, a quantidade não é o caso para Deus na oferta, porque Deus não precisa de dinheiro, viu? Deus não precisa de dízimo de seu ninguém. O que vale é a intenção que você está dando. Para que você está dando? Com que objetivo você está dando? E o coração é pesado na hora. Então a mulher viúva, com 2 pequenas moedas, para Deus deu muito mais do que a que tem até ricos, colocando muito dinheiro na arca do tesouro. Mas não valia de nada, porque era tudo que sobrava. Eles tinham muito mais em casa. Logo após isso, irmão, o Senhor Jesus Cristo sai de dentro do templo e vai para o lado de fora. De lá, do lado de fora, ele fica observando o templo de Deus construído ali em Jerusalém. Seus discípulos saem também do templo e observam que Jesus Cristo está olhando o templo. Então eles chegam para Jesus Cristo e dizem: veja, mestre, Senhor Jesus Cristo, que grande edifício, que pedras tão magníficas, construído para Deus, o templo do Senhor, a casa de Deus aqui na terra, o templo de Deus de adoração aqui em Jerusalém. E começaram a observar o templo ali, construído por Salomão no auge do seu poder e depois destruído por Nabucodonosor por causa dos pecados miseráveis da nação de Israel. Depois ele foi novamente erguido e reconstruído por Esdras, Neemias e Zorobabel, só que menor do que aquele que Salomão construiu. E cerca de anos mais tarde, finalmente, este mesmo templo foi reestruturado, aumentado e embelezado por Herodes o Grande. Realmente eram pedras magníficas, consideradas uma das maravilhas do mundo antigo. Este templo despertava o orgulho e o amor de todo o povo judeu. Toda a nação judaica de Israel, o povo de Deus, este templo era tudo. Por isso os próprios discípulos, observando Jesus Cristo olhando para o templo, chegaram perto dele e disseram: olha, mestre, que pedras magníficas, que formosura! Este templo de Deus, que edifício tremendo, incrível! Tudo isso construído para Deus. Que dádiva, que ornamento! Formoso e belíssimo este templo de Jeová aqui em Jerusalém. Jesus Cristo, irmão, olha para eles, para os discípulos, depois olha para a estrutura magnífica do templo, que realmente era bonito, depois olha de novo para seus discípulos e diz: estão vendo toda esta maravilha? Observem este belíssimo templo construído para Deus. Mas isso não serve de nada, não vale de nada.
E eu, Jesus Cristo, ainda digo mais, que para confirmar isso que estou falando, muitos de vocês irão ver este templo ser destruído e tocado fogo. E mais ainda, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Colocarei tudo no chão e será queimado no fogo, porque Deus quer os homens e não os templos construídos pelos homens. Então, irmãos, este orgulho da nação de Israel, este templo belíssimo, mais ou menos 37 anos depois da morte de Cristo e ressurreição, tudo se cumpriu, pois o general romano Tito destruiu o templo, derrubou as pedras todas no chão, colocou fogo em tudo e se cumpriu a palavra de Jesus Cristo. Depois de profetizar sobre a destruição do templo, o grande templo ali em Jerusalém, e deixar todos de boca aberta, porque não era isso que eles queriam, e pasmado diante daquela revelação, Jesus Cristo segue com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega lá, Jesus se senta para descansar, e depois João e André fazem uma roda em torno de Jesus Cristo e sentam bem na frente dele, e todos os discípulos se sentam por trás deles, destes três. Então eles perguntam a Jesus Cristo: dize-nos, ou fala-nos, Senhor, para todos nós, quando acontecerá estas coisas que falaste a respeito do templo ser destruído, e que sinais ou avisos haverá da tua vinda e do fim do mundo? E do fim do mundo. Um resumo geral Jesus vai fazer desde a sua subida até depois do milênio no Armagedon. Vamos observar agora nas palavras proféticas e apocalípticas de Jesus Cristo. Quem poder seguir e ler será melhor ainda, e tirar suas próprias conclusões, porque é recheado de mistérios e coisas a respeito de coisas que vão acontecer. Umas já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Por isso é essencial que você preste atenção. Que sinais, mestre, haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo olha para eles e diz: acautelai-vos, ou prestem atenção, ou mais ainda, tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, pois eu vou dizer agora como acontecerá essas coisas. Então, de uma forma escatológica e apocalíptica, Jesus diz assim a seus discípulos e seus seguidores: olhem, tome cuidado para que ninguém engane vocês, que nem mesmo os religiosos consigam enganar vocês, porque vai aparecer muitos com capa de religião tentando provar na Bíblia que ele é o Messias e que eu, Jesus Cristo, não sou. Enganarão a muitos usando a religião, mas vocês não sigam eles. Nesse mesmo ritmo de acontecimentos, vocês ouvirão falar de guerras, de histórias, de rumores de guerras para todos os lados e de muitas revoltas também. Mas não fiquem assustados, nem preocupados, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino por muitos anos ainda, e haverá em várias partes do mundo muitos terremotos e catástrofes, e muita fome assolará parte do mundo, e além do mais acontecerá coisas espantosas nos céus, que ninguém nunca viu antes, e grandes sinais espantosos. Isto tudo será o princípio ou o começo apenas das dores. Lembre-se que antes dessas coisas acontecerem, eu estou avisando vocês. E logo depois da minha partida, eles perseguirão vocês, a minha igreja, e prenderão muitos de vocês, maltratarão, matarão, expulsarão vocês das sinagogas e religiões, mandarão vocês presos diante de reis e governadores e autoridades para serem julgados e condenados, e vocês suportarão tudo isso por amor a mim, Jesus Cristo. Exatamente porque pregarão e ensinarão meu evangelho, vocês vão me defender e o mundo me condenará. E condenarão também todos vocês que me seguem. Isso tudo acontecerá com vocês, a minha igreja, para ser o testemunho perante todos de que eles me recusaram. Vocês serão odiados por todas as pessoas por causa do meu nome, Jesus Cristo, e por falarem a verdade que eu também falo. Serão odiados até pelas religiões e líderes religiosos. É nesse momento, irmão, que Jesus Cristo suspira,
depois olha firmemente para seus discípulos e diz: muitos irão passar por escândalos gigantescos. Haverá traição de muitos homens, e uns aos outros se odiarão. Aparecerão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, se utilizando de religiões e usando meu próprio nome para enganar. E por isso que a iniquidade aumentará demais, o pecado, o mal, a safadeza, a falta de vergonha dominarão os seres humanos. E finalmente o amor de muitos morrerá ou esfriará. E este será o tempo do caos na terra. Mas aqueles meus seguidores fiéis que perseverar até o fim, enfrentando a dor, o sofrimento, será salvo. E este evangelho meu, que é o mesmo do reino de Deus na terra, será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações da terra, e isso já no milênio. E então finalmente virá o fim. Eu aconselho vocês, meus discípulos, que quando prenderem vocês e levarem para serem julgados por reis, governadores, autoridades, presidentes, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, não. Porque na mesma hora o Espírito Santo de Deus irá falar a vocês tudo o que precisam dizer para eles. Porque não será vocês que irão falar, mas o Espírito Santo de Deus que estará dentro de vocês. E um irmão entregará outro irmão para ser preso, porque ele aceitou Jesus, a mim, como Salvador. Dessa forma, então, o pai entregará o filho para as autoridades, porque ele me aceitou como Salvador. E o filho matará o pai, e o pai matará o filho, porque eram meus discípulos, e eles não aceitaram isso. E em todas as partes do mundo vocês serão massacrados, odiados, envergonhados, porque amam mais a mim do que o mundo de pecado. Mas no final não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Estarão todos lá em cima, em corpo, alma e espírito nos céus. Então, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Não revidem as agressões contra vós, mesmo se vocês estiverem certos e eles errados, porque vocês são os meus exemplos. E aquele querer lerem a Bíblia, a declaração do profeta Daniel a respeito do anticristo e a abominação da desolação, perceber que está lá, bem perto, no lugar santo, querendo ser Deus, então quem lê entenda, a guerra está decretada contra Jerusalém. Então os judeus que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os judeus que estiverem em cima dos telhados não desçam para buscar alguma coisa. Os judeus que estiverem no campo não voltem para Jerusalém para buscar alguma coisa. Mas ai das grávidas e das mulheres de meninos novos que amamentam ainda naqueles dias, porque terão seus filhos, meninos novinhos, que amamentarem aqui naqueles dias, serão arrancados das suas barrigas pelas espadas dos soldados, a força de suas barrigas. E os filhos que estiverem mamando serão arrancados das mãos delas e jogados nas pedras. Orai muito para que a vossa fuga na grande guerra não seja no inverno, nem seja num dia de sábado, por causa da lei de Moisés, que proíbe caminhar no sábado, porque senão haverá uma tão grande aflição que nunca houve desde o início do mundo até agora, e não haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum judeu ali em Jerusalém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos remanescentes de Israel, aqueles dias serão abreviados. E cairão muitos, atingidos pelas espadas, e para todas as nações os judeus serão levados como escravos. E Jerusalém será pisada por pessoas que não são judeus, e tomarão posse dela até que se cumpra o tempo deles. Então, depois de muito tempo, finalmente, Jerusalém voltará para as mãos dos judeus. Mas se disserem assim a vocês, meus discípulos, vejam, é o Cristo, está aqui, ele vai nos salvar, o líder mundial. Ou se disserem, olhem ali, está o Messias, ele vai nos livrar do Armagedon e desta grande guerra, vocês não acreditem nisso, porque a besta
e o falso profeta porque a besta e o falso profeta farão sinais e maravilhas tão grandes, mostrando o anticristo como se ele fosse Deus, de uma forma tal que, se fosse possível, eles enganariam até os próprios escolhidos. Mas eu digo a vocês que não será assim a minha vinda, não. Porque como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, tão rápido que ninguém acompanha direito, assim será a minha vinda no arrebatamento. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as aves que comem carniça. Ou seja, onde houver o que não presta, ali estarão os falsos cristos. Mas vocês sabem disso, que antes que tudo isso aconteça, eu estou avisando a todos. E onde ou em qualquer parte do planeta, onde estiver meu seguidor fiel, ele subirá nas nuvens pelo arrebatamento da igreja, como se eu fosse um grande imã, levando todos até as nuvens do céu. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 28. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 13, versículos 5 a 23. E o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 21, versículos 8 a 24. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Continuaremos amanhã o princípio das dores. Aquilo que Jesus Cristo falou, muita coisa já aconteceu e muitas ainda vão acontecer. Que a